Ficamos então, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Primeiro, em 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 5 a 11. 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 5 a 11. Amém? Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, nós temos falado dessas qualidades que o apóstolo Pedro diz que nós temos que acrescentar à nossa fé. A cada semana nós temos acrescentado uma delas, e hoje nós vamos falar do amor fraternal, que é a última delas, junto com o amor que é o elo perfeito. Nós vamos falar disso hoje, tá? Para isso, eu gostaria de convidá-las para outro texto, que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora, e não dependam de ninguém. Pai Santo, mais uma vez, damos graças pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito nessa noite, Senhor. Que possamos verdadeiramente entender e praticar esse amor que o Senhor ordena que nós tenhamos uns pelos outros, Pai. Trabalha em nós, trabalha nas nossas vidas, ó Pai, para que possamos demonstrar esse amor, não somente falar sobre ele, mas também demonstrar com as nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos, nós oramos, nós te exaltamos, Pai. Amém. Amém. Paulo então começa, nós não vamos ler tudo, mas Paulo começa 1 Tessalonicenses 4, 9. Paulo, então, ele começa o capítulo 4 dizendo ou orientando os irmãos a levar uma vida de santidade. E nós não vamos falar disso, porque nós já falamos nas semanas anteriores sobre santidade, sobre o domínio próprio, inclusive na área sexual que Paulo fala aqui. Nesse primeiro momento, ele está falando explicitamente sobre o problema da sexualidade na igreja. Veja. Não é à toa que Paulo entra nesses assuntos. Se ele entra nesses assuntos, e Pedro também fala disso, é porque essas coisas estavam existindo dentro da igreja. Nós precisamos sempre lembrar do pano de fundo, de onde essas pessoas vieram. Essas pessoas vieram de cultos pagãos, essas pessoas vieram de um mundo de prostituição, essas pessoas vieram dos costumes greco-romanos, de adoração a deuses, de prostitutas cultuais. Essas pessoas tudo vieram dali. E infelizmente, essas coisas eles começaram a querer trazer para dentro da igreja. É aquilo que a gente sempre fala, de que parece não, né? A palavra do Senhor não é suficiente, nós precisamos acrescentar algo a ela, né? Sempre tem que ter alguma coisa a mais para chamar a atenção do povo. Naquela época era isso. Hoje nós temos aí outras artimanhas que
não somente o homem, mas Satanás tem usado para, infelizmente, confundir os crentes. Né? E nesse tempo, além de circuncisão, lembra dos judeus convertidos? Eles chegaram na igreja falando o quê? Não, Jesus não é suficiente, tem que circuncidar, tem que seguir as leis. Paulo rebateu isso, Pedro rebateu isso. E aí vem os gnósticos e diz, olha, espiritualidade, nós precisamos ser mais espirituais aqui, nós precisamos crer. Não, ou seja, não, Cristo é suficiente. Amém? A palavra de Deus é suficiente. E mais uma vez aqui, Paulo está chamando a atenção e chamando a atenção dos irmãos para o amor. Assim como nós exploramos na semana passada, o texto de Colossenses 3, nós vimos Colossenses 3, de 5 a 14, sobre as coisas da qual nós devemos nos despir, ou deixar de lado, deixar para trás, e aquelas que nós devemos nos vestir, ou adicionar às nossas vidas. Lembram-se? Deixem essas coisas e revistam-se dessas coisas. Nós vimos isso semana passada. Mais uma vez, existe aqui uma transição nas palavras de Paulo. Essa transição sai de levar uma vida de santidade para a importância de praticarmos o amor fraternal. A importância de, olha, viva uma vida santa e pratique o amor fraternal. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que quanto mais nós vivemos com Deus, mais vamos amar uns aos outros. Amém? É impossível, eu afirmo, é impossível você dizer que ama o seu irmão se não amar a Deus. Se você não está perto do Senhor, que é aquele que doa o amor, que é o doador desse amor fraternal, é impossível amarmos uns aos outros. Nós vemos esse exemplo de amor em toda a Bíblia, gente. Nós vemos esse exemplo de amor na Trindade. Nós vemos esse exemplo de amor em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Paulo nos exorta que nós devemos viver esse amor. Veja, nós vemos o exemplo desse amor por meio do Pai, quando Ele nos dá o Seu Filho para morrer por nós. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Ou era para ser. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus Filho, o Deus Filho, nos ensinou a amar, quando nos deu um novo mandamento. Que mandamento foi esse? João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Faça o quê? Amem-se uns aos outros. Como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. E Deus Espírito nos ensinou a amar quando Ele derramou o amor de Deus Pai em nossos corações. Vejam, está vendo como Ele é o doador? Ele é quem começa, Ele é quem trabalha nessa transição e é Ele quem termina. Romanos 5,5. A esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele é o doador. Ele é o doador. E agora vamos falar um pouquinho sobre o significado da palavrinha, que para nós é simplesmente traduzida como amor. Amor. Essa palavra, ela pode ser muito bem confundida, não é verdade? Nós podemos falar que nós amamos muita coisa, né? O que você ama aí? Quem você ama? Ou o que você ama? Eu posso dizer, se eu for falar da minha esposa, que ela me ama. Porque ela demonstra isso, nas suas ações, no seu cuidado. Mas eu também posso dizer que ela ama café. Porque ela também demonstra isso, nas suas ações. Ela toma café o dia todo. Você quer agradar ela, você chama ela para tomar um café. Minha esposa é a mulher mais simples do mundo para agradar, gente. Ela está lá, borocochô, eu falo, bem, vamos tomar um cafezinho, vamos sair, tomar um costinha. Na hora ela levanta e vai. Já agradou. Então, mas nós temos outros tipos de amores nas nossas vidas. Tem outras coisas que a gente gosta. Eu amo basquete. Eu amo jogar basquete, amo assistir basquete. Tem gente que olha para mim e fala, pai, que graça que você tem. Que graça tem de ver um monte de homem correndo de um lado para o outro, que nem uns doidos com a bola jogando numa cesta. Eu falo, pois é.
Cada doido com a sua mania, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de assistir filme, tem gente que gosta de assistir série, tem gente que gosta de ler a Bíblia, graças a Deus por isso. Tem gente que gosta de orar. A gente ama várias coisas. Mas tem uns tipos de amor. C.S. Lewis, ele escreve muito bem, ele tem um livro chamado Os 4 Tipos de Amor, que é muito bom. Se tiver a chance de ler, leia, que é muito bom, ele fala muito sobre isso, ok? Mas eu não quero entrar muito em detalhes sobre todos os tipos de amor aqui, mas eu quero entrar em detalhes sobre esse amor que nós estamos falando, porque esse amor que nós estamos falando, esse amor fraternal, na verdade ele envolve meio que os 4. Ele é meio que envolvido nos 4. Mas nós temos, por exemplo, o amor storge ou storge, ou storge. Alguns falam que é a ênfase no G, não é? Storge, que é o amor de família. É o amor que os pais sentem pelos filhos, é o amor que os filhos sentem pelos pais, o amor entre irmãos de sangue, muitas vezes. Nós temos também o amor eros, que é o amor físico, é mesmo a atração sexual. É quando uma pessoa diz, olha, eu estou apaixonado, eu estou amando essa pessoa, é esse amor aqui de que eles estão falando, ok? Essa palavra dá origem, infelizmente, ao termo erótico, que na verdade nessa época não tinha tanta conotação que tem hoje, de erotismo, até da pornografia, que é usado essa palavra aqui. Ok? Então, não necessariamente o termo é um termo pecaminoso, mas infelizmente, assim como ele faz com todas as coisas boas, o diabo perverteu, né? Assim como ele fez com o sexo, que foi Deus que criou, mas ele foi lá e bagunçou tudo, não é verdade? E criou a pornografia, infelizmente, para destruir a vida de muitos, né? Então, esse tipo de amor aqui é o eros, que é o que nós sentimos pelas nossas esposas, pelos seus maridos, e assim por diante. Nós temos também o amor de filia, que vem da palavra Filadélfia, que é exatamente o amor de afeição. É esse amor que nós chamamos do amor fraternal. É esse amor entre irmãos, ok? Da amizade sincera. Essa é a palavra que Paulo usa no texto, Filadélfia, é desse amor que ele está falando. O amor entre nós, o amor, não o amor de irmãos de sangue, mas irmãos pelo sangue. Porque nós somos irmãos pelo sangue de Cristo. Muitas vezes, a Bíblia mesmo diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Ele está falando de crente. Ele está falando de crente. Então é desse amor aqui. Nós devemos amar os nossos irmãos na fé como se fossem nossos irmãos de sangue. E aí tem o amor ágape, que é o amor que Deus demonstra conosco. Não é apenas um sentimento demonstrado, mas o amor ágape, ele é baseado na vontade. Por quê? Porque Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos salvar. Então esse amor não é baseado apenas num sentimento, mas ele é baseado na vontade. Na vontade. O amor ágape trata os outros como Deus os trataria. É esse tipo de amor. Sem esperar nada em troca. Não existe condicionamento. Olha, eu só vou te amar se. Eu só vou te amar se. Deus não fez isso comigo, com você fez? Não, Ele nos amou ainda pecadores. Ele nos amou ainda pecadores. Então vocês estão vendo por que esse amor fraternal que Paulo está dizendo engloba um pouquinho de tudo isso? Não tem como dividir só no Filadélfia. Por quê? Porque nós devemos também amar como Cristo nos amou. E se nós amarmos como Cristo nos amou, então nós temos que amar com amor ágape. Correto? Sem esperar nada em troca. É claro que eu não vou amar meu irmão e minha irmã com amor eros. Eu vou amar minha esposa. Você vai amar seu marido. Não me entendam mal aqui. Ok? Então vamos lá. Paulo então exorta que o amor fraternal é um dever entre os irmãos. Nós vemos isso no verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, por vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Olha o que Paulo está falando. Disso aqui eu não tinha nem que tocar no assunto mais. Vocês já foram ensinados. Eu não tinha nem que estar falando. É como eu falei semana passada, quando Paulo escreve que crente não deve mentir.
Parece até piada, o Paulo tem que escrever para a igreja dizendo que o crente não deve mentir, que não deve enganar os outros. Mas não é piada, é verdade. E aqui ele falou, olha, não tinha nem que falar, né? Mas já estou falando. Ele não tinha que falar, mas está falando. Né? Ele não tinha que falar, mas, ele não tinha nem que falar, mas, por quê? Porque vocês sabem. Vocês sabem. Paulo diz aqui que não precisa ficar lembrando que vocês precisam amar uns aos outros. Vocês já aprenderam isso de quem? Do próprio Deus. Vocês já aprenderam, nós já aprendemos isso do próprio Deus. Sempre que nós falamos em amor, nós precisamos lembrar de quando Deus nos salvou e nos chamou para Ele. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Sabe essa última música que nós cantamos? És tu única. Viu como eu canto bem, Letícia? Essa última música aí foi a primeira música que eu ouvi quando eu entrei na igreja 20 anos atrás. 20? Nós estamos em 2002? Não, 21. 22, foi 2001. 21 anos atrás. Foi a primeira música que eu ouvi. Quando eu vi aquilo, eu estava lá, né? Igual a Letícia. Bate palma aí, mano. Estava lá batendo palma e olhando aquilo assim. Aí teve uma hora que eu parei, fiquei olhando. Falei, rapaz, como é que eu posso cantar isso se isso não é verdade na minha vida? Porque foi a primeira vez que eu entrei na igreja. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Não era. Não era. Eu fui lá porque eu fui convidado. Eu fui lá porque a minha vida estava daquele jeito. Mas aquela música, e eu saí de lá cantando essa música. Mal eu sabia o que Jesus estava fazendo. Mal eu sabia. Você sabia? Quem sabia? Porque se a gente souber, a gente rapa fora, né? Pois é. O amor fraternal. E o amor fraternal, e eu quero citar, foi uma das coisas que me fez voltar naquela igreja. Eu já citei ele aqui para vocês, seu Edgar. Seu Edgar da igreja metodista, lá em Presidente Epitácio, interior de São Paulo. Seu Edgar, ele me amou de uma maneira, ele me abraçou, ele vinha falar comigo, ele orava comigo. Ele já faleceu, tem acho que uns 2 ou 3 anos que ele faleceu, se não tiver mais. Essa pandemia parece que parou a gente no tempo, a gente esquece de tudo, né? Mas, seu Edgar, eu me lembro do rosto, eu me lembro da voz dele, eu ouço a voz dele. E ele me amou com amor fraternal, e eu falava para a Adriana, nega, que amor que é esse que esse homem tem? Ele nunca me viu, ele não me conhece, ele nunca me viu. E eu fiquei um tempo lá, fiquei 1 ano, quase 2 anos na igreja, antes de vir embora para cá. E o dia que eu fui me despedir da igreja, ele me deu um papelzinho com o número do telefone dele. Ele falou assim, Leandro, eu não tenho dinheiro para te dar, na verdade eu não tenho nada para te oferecer, mas se você precisar que eu ore por você, é só ligar nesse número. Até pouco tempo atrás eu tinha esse número ainda, guardado na minha carteira. Até pouco tempo atrás. Vocês estão vendo o exemplo de amor fraternal que aquele homem deu? Aquele homem me fez voltar na igreja. Claro que eu sei que não foi ele, mas o Espírito de Deus atuando através dele. Sabe, o amor que ele demonstrou, a compaixão que ele demonstrou por mim, me fez voltar na igreja. Me fez querer voltar no próximo domingo para cantar de novo. És tu única razão. E nem cantou. Depois eu fui lá no louvor e falei, viu, vocês não cantam a música todo domingo, não? Falou, não, a gente muda. Eu falei, tá, dá para cantar essa depois? Obrigado. Já cheguei exigindo já. Mas foi assim que Deus usou. Sabe aquele amor sacrificial? Sacrificial. É o amor de Jesus, que se fez sacrifício por nós. Nós precisamos ter esse amor uns pelos outros, sacrificial. Um amor incondicional. Você fez alguma coisa para merecer o amor de Deus? Fizemos algo? Então, é assim que devemos amar também. E é difícil, tá? Porque nós somos seres humanos condicionados. Nós somos seres humanos e somos condicionados. Nós sempre vivemos, a verdade é que nós vivemos à base de troca. Eu dou só se eu receber, não é? Nós vivemos à base de troca. E cuidado aí, você que é pai e mãe. É assim que a sociedade tem ensinado você a criar seu filho. Ele se comportou? Dá uma estrelinha. Ele se comportou? Dá um docinho. Ele se comportou? Dá um joguinho.
Não se comportou, não tem nada. Aí você vai ver o monstrinho que você está criando. Por quê? Porque nós estamos sendo ensinados a ser condicionados. E nós, com Deus, muitas vezes fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. E nós, quando olhamos para o outro, pensamos da mesma maneira. Mas não é assim que devemos pensar e olhar. É o amor sacrificial, o amor incondicional, é o amor com pacto de sangue. Nós temos um pacto de sangue. Amém? Esse pacto de sangue entre nós foi feito por Cristo, que derramou o seu sangue por nós. E Paulo vai adiante, dizendo no verso 10 do capítulo 4, que nós acabamos de ler, que o amor fraternal deve crescer. Veja o verso 10. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. O amor deve crescer. Paulo ressalta que a igreja já vivia demonstrando, e é isso que eu digo, nós demonstramos sim amor fraternal uns pelos outros, nós cuidamos uns dos outros, nós amamos uns aos outros, mas nós não devemos ficar estacionados nesse amor, mas o amor deve crescer. Nós devemos desenvolver esse amor, assim como nós devemos desenvolver e dar continuidade à fé que nós professamos, como? Lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, orando, reunindo como assembleia dos salvos, nós devemos dar crescimento a esse amor. Da mesma maneira que não podemos ficar estacionados nesse crescimento, no conhecimento de Deus. Você quer ficar assim do jeito que você está? Eu não, quero conhecer mais. Você não quer conhecer mais? Você não quer crescer a cada dia em graça e em conhecimento do Senhor? Essa tem sido a nossa oração, essa tem sido o verso do ano. Crescendo em Cristo, growing up into Christ. Crescendo em Cristo, é o verso para o ano em Cliff Oak Church. Hoje, nós somos mais crentes do que nós éramos dia 1º de janeiro de 2022? Nós precisamos ser. Precisamos ser. A prática desse amor fraternal precisa também ser crescente. Não basta fazermos o bem um dia e ficarmos o resto da semana contando com o bem que nós fizemos. Precisa ser todos os dias. Nós não amamos a Deus somente um dia e depois nos esquecemos dele, ou sim? Pelo menos não deveria ser, né? Nós não amamos nossas esposas, nossos maridos um dia, os nossos filhos, e no outro dia não amamos mais. Tem uns bipolar aí que é meio assim, né? Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Mas aí já precisa de tratamento, é diferente. Né? Hoje eu te amo, hoje eu te odeio. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de amor que não é cego, o amor que é consciente, o amor que enxerga os defeitos, o amor que enxerga que essa pessoa não é perfeita, mas mesmo assim ama. Mesmo assim ama. Porque foi com esse amor que nós somos salvos. Ele olhou para mim, olhou para você e disse: você não é perfeito. Você não é perfeito. Mas mesmo assim eu te amo. Mesmo assim eu te amo. Esse amor precisa ser nós para nós. Precisa ser exercitado a todos os momentos. Tem dia que nem eu amo a mim mesmo. Não tem dia que você levanta no espelho querendo morder, olha no espelho querendo morder a orelha? Pois é, esse dia aí que é o que você não ama a si mesmo. Você já acorda cedo perguntando por que você não morreu de noite. Porque tem dias maus, irmãos. Tem dias maus e tem dia que é assim mesmo. Tem dia que eu não quero ver ninguém, tem dia que você não quer ver ninguém, tem dia que você quer ficar em casa. Você não quer sair. Você não quer levar seus filhos na escola, você não quer cozinhar, você não quer fazer nada. É nesse dia mau que nós precisamos lembrar. Eu preciso exercitar o meu amor. Porque quando está tudo bem é fácil amar, não é verdade? É fácil amar quando está tudo bem. E aí nós seguimos para o próximo passo. Então veja, nós sabemos, verso 9, que o amor fraternal é um dever. Nós sabemos no verso 10 que o amor fraternal ele deve crescer. E agora o verso 11 diz que o amor fraternal ele traz consigo responsabilidades.
Esforcem-se, verso 11, esforcem-se para ter uma vida reta, uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. A ênfase agora não é somente no amor entre irmãos, mas também no testemunho com os de fora. Veja o quão importante é. O desafio não é somente andar em amor, mas andar de maneira reta, honesta, perante aqueles que não professam a mesma fé que nós. E talvez esse seja o maior desafio do crente do século 21. O maior desafio do crente do século 21 é, como diz os ingleses, walk the talk. É andar de acordo com o que prega. Esse é um desafio muito grande. Por quê? Porque os desafios estão ao nosso redor, porque muita coisa errada acontece ao nosso redor. Esse é um desafio para o crente. Não é tanto a perseguição, a intolerância religiosa, mas sim a falta de da nossa responsabilidade nas nossas condutas, de maneira geral. E aqui eu não estou pregando perfeição, ok? E Paulo também não está falando que nós temos que ser perfeitos. Mas Paulo diz que nós temos que nos esforçarmos. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Paulo está dizendo, crente, vai trabalhar e vai fazer as coisas direito. Vai trabalhar e fazer as coisas direito. E aí, ele vem para aquilo que é também outra responsabilidade, deve ser irrepreensível. Nós, como crentes no Senhor, não temos compromisso apenas de amar, mas também dar bom testemunho, gente. Bom testemunho. William Barclay declarou que a nossa vida deve ser o sermão que ganha homens para Cristo. O sermão que ganha homens para Cristo. Billy Graham já várias vezes declarou, antes de morrer, que as pessoas podem não ler a Bíblia, mas eles leem a sua vida. Eles leem a nossa vida. Pastor, mas como é que eu posso amar pessoas tão diferentes de mim? Fiz uma pergunta. Como é que eu posso amar uma pessoa tão diferente de mim? Vamos? Vocês têm a fórmula? Pela graça, em Cristo, pela graça, vamos lá, em Cristo, pela graça. Por meio da fé. Olha que legal. Em Cristo, pela graça, por meio da fé. Começamos bem. Exatamente. Tem mais algum? Algum mais ingrediente para pôr nessa fórmula? Não, não tem. Porque se não for por Cristo, nós não amamos. Se não for pela graça, nós também não amamos. Se não for pela fé, nada disso faz sentido. Concordam? Se não for por Cristo, não tem amor. Se não for pela graça derramada em nós, também não tem amor. E se não for pela fé que essas coisas aconteceram realmente, nada disso faz sentido. É por isso que o mundo lá fora diz que nós somos loucos. É por isso que eles falam, como pode? Como pode vocês adorar um Deus que vocês nunca viram? Aliás, como pode vocês adorar um só Deus? Como pode vocês acreditar que um homem se entregou em seu favor? Morreu na cruz, se entregou na cruz em seu favor? Como pode vocês acreditar nisso? Como pode vocês acreditar que 2000 anos depois da promessa, até hoje ele não voltou? O povo chama a gente de doido. É baseado nesse amor de Cristo por nós e nós por Ele, é que nós conseguimos amar uns aos outros. É que nós conseguimos desenvolver esse amor que Paulo está falando aqui. Mas pastor, outra pergunta. Como é que eu posso amar aquele que não aceita o meu amor?
Como é que eu amo aquele que não aceita o meu amor? Você já viu, por exemplo, depoimentos de mães, de pais, que amam seus filhos e os filhos simplesmente não aceitam o amor? De maridos, de esposas e de amigos, que você ama, mas que eles não aceitam. O Senhor Jesus nos ensinou isso também na cruz. Ele nos amou incondicionalmente quando se entregou por nós. Você aceitou alguma coisa? Você encontrou Jesus? Você é crentez. Você é vocabulário crentez. Eu não encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. Quem estava perdido era eu. Jesus não estava perdido. Ele me encontrou. Eu não aceitei Jesus, Ele me aceitou. Eu é que estava perdido, gente. Eu aceitei a mensagem do Evangelho, mas quem me aceitou foi Jesus. E pela fé eu aceitei a mensagem do Evangelho. Percebem? Percebem a diferença? Porque quando eu coloco o eu na frente, eu estou dizendo que eu faço alguma coisa para merecer esse amor. Quando eu coloco o eu na frente, eu estou dizendo que eu faço algo para merecer a salvação em Cristo Jesus. Posso eu fazer algo? Posso eu fazer algo para merecer salvação? Eu sou tão bom assim, você é tão bom assim, para que Cristo olhe para você e diga: esse varão, essa varoa, eles são perfeitos. Eu vou morrer por eles. Posso? Não. De maneira nenhuma. É desse amor que nós estamos falando. Mas pastor, outra pergunta. Como posso eu amar aquele que não merece o meu amor? Continua sendo incondicionalmente. O Senhor Jesus, pela maravilhosa graça, nos amou. Sem merecimentos, sem fazermos nada de bom. Outra pergunta. Senhor, mas como eu posso amar quando na verdade eu quero mesmo esganar? Essa é boa. Ah, essa vocês riram, né? Como é que eu posso amar quando na verdade mesmo eu quero pisar no pescoço? Pise quieto. Como é que eu faço isso? Vou falar para vocês como é que a gente faz. Essa, na verdade, foi a decisão que o próprio Deus tomou a nosso respeito. Ele não fez aquilo que lhe era de direito. Ele não fez aquilo que lhe era de direito. Ele não derramou a sua ira sobre nós. Ele não nos esmagou. Mas isso lhe era de direito. Não é verdade? Mas Ele escolheu nos amar com amor ágape, incondicionalmente, sacrificialmente. E é com esse amor, existem alguns que dizem que o amor ágape para nós é impossível, porque esse amor só pertence a Deus. Eu não concordo, não nesse sentido. Claro que eu acho que você se entregar por alguém, entregar sua vida em favor de alguém, eu acho que uma mãe faria pelo filho. Talvez. Mas tem ainda umas dúvidas. Né? Porque uma coisa é você agir com seu instinto protetivo. Alguém tira uma arma para atirar no Diego. E eu, no instinto protetivo, me jogo na frente dessa pessoa armada e acabo tomando um tiro pelo Diego. Isso é uma coisa. Obrigado, né, Diego? Isso é uma coisa. Outra coisa é você se colocar no lugar dessa pessoa. É dizer, não, deixa o Diego ir. Eu fico no lugar dele para você dar o tiro em mim. Vocês estão entendendo isso? Isso é sacrificial. Foi o que Cristo fez. Cristo fez, não. Eles não. Crucifica a mim. Eu estou aqui parafraseando, mas é isso que Cristo fez. Por amor. Mas pastor, e quando a pessoa não aceita o meu amor? Você aceitou o amor? Nós falamos isso, nós aceitamos? Não.
Verdade, nós corremos esse risco também. Mas deixa eu falar só algumas coisas para encerrar. As pessoas, elas podem até rejeitar o nosso amor. Elas podem rejeitar os nossos conselhos, filhos, pais. Eles rejeitam o nosso amor muitas vezes. Eles rejeitam os nossos conselhos muitas vezes. Elas podem rejeitar a nossa ajuda. Outro dia eu encontrei, eu estava andando na estação, gente, sem ser Canintão, a outra, Starlane, na estação da Starlane. Eu estava vindo do outro lado, que eu tinha ido lá do outro lado da estação, lá numa loja de material de construção, eu estava voltando. E ao descer a escada, uma senhora escorregou e caiu. E eu, na hora, já larguei minha sacola e já fui. A hora que eu peguei nela, a hora que eu fui, é o nosso instinto, né? A hora que eu fui pegar no braço dela, ela falou, don't touch me. Não toque em mim. Eu não preciso da sua ajuda. Aí eu dei um passo para trás. Eu falei, desculpa, é que foi só uma reação. Ela, não me interessa. Eu não te conheço, não toque em mim. Ela falou desse jeito para mim. Eu falei, tudo bem, desculpa. Dei um passo para trás, peguei minha sacola. A senhora está bem? A senhora quer que eu ligue para alguém? Quer que eu faça alguma coisa? Go away. Ela falou, vai embora. Eu falei, ok. Fui embora. Isso, ali tem 1, 2, 3, 4 coisas de escada. Ela caiu no segundo, descendo. Ela estava vindo da estação, caiu no segundo. Quando eu cheguei lá embaixo, eu escutei ela gritando, help! Alguém me ajuda! Aí eu peguei e voltei. Por quê? Porque ela caiu na escada, torceu o pé e não percebeu. A hora que ela foi tentar levantar, ela caiu de novo. Aí eu voltei. Adivinha qual foi a reação dela? Nenhuma. Ela não esperou que eu ia voltar. Eu voltei, ajudei ela a levantar, ajudei ela a descer. Aí lá embaixo ela ligou, acho que para o filho. Aí ela falou, não, agora você pode ir, muito obrigado. Aí mudou a... Se eu tivesse pensado, quer saber? Ela não me ignorou? Ela não mandou embora? Então eu vou embora. São experiências que Deus dá. Isso eu estou falando de já uns tempos atrás, tá? Mas são experiências que Deus nos dá, muitas vezes para nos testar mesmo. Será que você queria mesmo ajudar? Será que você ama mesmo desse jeito? E a minha vontade de Leandro, a minha vontade de falar, quer saber? Eu vou embora. Ela não falou que não queria ajuda, agora também não vou voltar mais não. Mas eu dei um passo e falei, não, mas e se ela realmente estiver precisando? Eu voltei, ajudei ela a descer, ela falou, tá bom, agora você pode ir embora, eu vou sentar aqui na escada e vou esperar meu filho vir me buscar, ele está vindo me buscar de carro. Eu falei, ok, eu deixei ela, fui embora. São esse tipo de experiências que a gente tem. Viu? E quando a pessoa não aceita, o que a gente faz? Insiste. Insiste. Como eu disse, as pessoas elas podem rejeitar os nossos conselhos, nosso amor, os nossos apelos mais sinceros, mas existem duas coisas que elas não podem fazer. Duas coisas. Primeiro, elas não podem nos obrigar de deixar de amá-las. Elas não podem nos obrigar a isso. Outra coisa, elas não podem evitar que nós oremos por elas. Elas não podem evitar essas duas coisas. Essas coisas dependem somente de mim, de você. Essas coisas dependem de mim e de você, não depende do outro. Eu amar ou orar pelo Diego não depende dele, depende de mim. Correto? O Diego me amar ou orar por mim não depende de mim, depende dele. Eu quero de uma vez por todas que nós entendamos que tem coisas que dependem de nós. Com relação a Deus, nada depende de nós, mas com relação ao próximo, nós precisamos estar abertos para isso. Precisamos estar abertos para isso. C.S. Lewis, comentando um pouquinho sobre isso, diz o seguinte: na amizade, filia, os parceiros buscam mútuo conforto. Mútuo conforto, correto? Nós nos damos bem, nós estamos confortáveis uns com os outros, com as nossas conversas, com o nosso bate-papo, com o nosso cafezinho, não é isso? Nós buscamos mútuo conforto. No amor sexual, eros,
buscamos mútua satisfação, certo? Satisfação dos prazeres sexuais, literalmente. Nos dois casos, esses sentimentos foram despertados por causa daquilo que a pessoa amada é. Entendem? Nesses dois casos, foi despertado por quê? Porque o motivo do amor é o outro. No caso de ágape, a situação é inversa. O amor de Deus, ágape, ele é despertado não por aquilo que somos, mas sim por quem Deus é. Vê a diferença? Tem sua origem no agente e não no objeto. Não é que nós sejamos amáveis, mas sim que Ele é amor. Estão vendo a diferença? Quando nós falamos de amor no âmbito terreno nosso, sempre o nosso amor vai ser baseado, aliás, em nós, do que nós gostamos, mas baseado no que o outro também oferece, correto? O amor de Deus, o amor ágape, que é o que nós devemos ter também, não é assim. O amor, ele é baseado em quem Deus é baseado nele. E Ele doou esse amor para nós, como eu li lá no começo. Ele doou esse amor para nós. O amor do Pai foi doado por meio do Filho, entregando o seu Filho. O amor do Filho também nos ensinou a amar, dizendo: amem-se uns aos outros como eu os amei. Como é que Ele se amou? Como é que Ele nos amou? Se entregando, em sacrifício. E em Romanos também nós vimos que a esperança não nos decepciona, porque a nossa esperança está firmada em quem? Em Cristo. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio de quem? Do Espírito que Ele mesmo nos concedeu. Então, irmãos, para que a gente possa refletir, esse amor fraternal, ele precisa estar baseado primeiro no amor ágape, que é no amor de Deus. Para que então nós possamos trabalhar esse amor na igreja. E mais uma vez, nem o pastor Leandro está dizendo que a igreja tem que ser perfeita, que todo mundo tem que falar igual, vestir igual, penteado igual. Não. Nós estamos falando que nós devemos, como Paulo diz, esforcem-se. Esforcem-se, que esse amor cresça entre vós, que esse amor seja desenvolvido entre vós, para quê? Para que gere crescimento mútuo entre vocês e para que os de fora vejam o amor que está em nós, veja. Nós não nos amamos para nós mesmos, irmãos, nós nos amamos para a glória de Deus e para trazermos pessoas a Cristo. Essa é a função da igreja. Função da igreja é pregar o evangelho, correto? Correto? Essa é a nossa função, pregar o evangelho da salvação. Essa é a nossa função. Como nós pregamos o evangelho? Demonstrando amor uns pelos outros. Sabe qual foi a crítica que Gandhi fez à igreja? Gandhi fez uma crítica à igreja. Ao ser perguntado sobre o cristianismo, ele perguntou assim, ele exclamou assim: é difícil olhar para um povo que não se dá bem nem entre eles mesmos. Eles pregam uma coisa, mas não vivem aquilo que pregam. Essa foi a crítica dele ao cristianismo. Entendem? Então nós precisamos exercitar, precisamos aumentar, precisamos estar mais juntos. E quando eu digo que está mais junto, não é para você viver enfiado na casa do seu irmão, não, fica tranquilo, viu? Até porque a Bíblia também diz: tira o pé da casa do seu irmão, não é? Provérbios. Né? O que eu estou dizendo é para que a gente possa estar mais em contato, para que a gente possa servir melhor. Quando a gente fala: olha, gente, nós precisamos da igreja para servir a comunidade, precisamos da igreja para o night shelter, para evento, para não sei o quê, é isso que eu estou falando também. Nós precisamos de vocês.
É a igreja, não é o pastor e mais 4, 5, sempre, os de sempre, né? É sempre os mesmos. E graças a Deus pelos mesmos, tá? Graças a Deus pelos mesmos. Sempre estão. Mas não é só isso. Não, é a igreja unida, a igreja de Cristo fazendo. Que nós possamos pensar sobre o assunto. Tem muita, como diz, estou cheio das frases em inglês hoje, né? Deixa eu ver se eu traduzo aqui. Tem muita comida para a gente pensar a respeito aí. Tem muita coisa para a gente ruminar. Como é que é, Paula? Traduz aí. Food for thought, yeah. Material para pensar, né? Para ruminar. E que nós possamos realmente pensar nesse crescimento, porque esse é o tema para o ano que vem. O tema para o ano que vem da igreja é Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho. E para que nós possamos não nos envergonhar do Evangelho, nós devemos não ser vergonha para o Evangelho. Lembre-se disso. Não é isso? Nós não podemos ter vergonha do Evangelho, porque nós não envergonhamos o Evangelho. Porque se a minha vida estiver envergonhando o Evangelho, eu vou ter vergonha de pregar o Evangelho. Então que nós possamos pensar a respeito. Amém? Vamos levantar e orar? Pai Santo, mais uma vez, estamos diante de Ti, carecidos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Obrigado pelo Teu amor incondicional, demonstrado na cruz do Calvário, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo, que foi nos doado, para que pudéssemos realmente ouvir, entender e viver dessa maneira. Pai, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui representados, por aqueles que nos ouvem. Pai, que possamos realmente viver esse evangelho que pregamos. É difícil, Senhor. Nós passamos por várias dificuldades, nós somos confrontados, nós somos acusados, mas nos pedimos, Senhor, dê-nos graça. Dê-nos graça para não desanimar. Dá-nos graça, Senhor, para não desistir, para não esmorecer. Pai, que continuemos firmes naquele que nos chamou e naquele que tem nos capacitado. Pai, é o Senhor quem começou a boa obra, e a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, que quando chegar o nosso dia, possamos olhar para trás e dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos dessa maneira. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Fortalece aquele que está desanimado, eu oro em nome de Jesus. Fortalece aquele que está triste, que ele ou ela encontre satisfação apenas no Senhor. Fortalece aquele que porventura está se sentindo desamparado, que ele encontre amparo no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Chama para perto aquele que está se vendo distante de Ti, Senhor Deus. Que o nosso foco esteja e seja o Senhor Jesus. É no santo e poderoso nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém.